também. É Agora que de eu Badia lembrei. também? Legal. Não, legal. Pessoal, vamos começar então a conversa aqui, que a gente já está 5 minutinhos atrasado, que eu acabei Vamos. atrasando o Rafa. E, ô Rafa, aqui estamos com a Lara Rafael. Rafael é um velho conhecido meu aí dos esportes. A gente vivia se encontrando, agora não estou mais no mesmo esporte, então a gente não se encontra mais. Mas a Lara, Rafa, tem muito interesse por esporte, ela gosta bastante. Ela tem outros interesses também, assim, em profissão, em seguir a profissão, Uhum. inclusive medicina. Os pais dela são dentistas, então ela também tem interesse em odonto, educação física, e agora despertou nela esse interesse na nutrição, que eu acho que é super legal. Eu acho que ela tem um perfil também que encaixaria em qualquer uma dessas áreas aí. Uhum. Então, Rafa, para a gente começar, eu sempre gosto de perguntar como que foi para você tomar essa decisão, se você teve dificuldade, quando foi. Então, Elinho, na verdade, meu pai, ele sempre quis que eu fosse militar, né? Então, militar de qualquer coisa. Exército, policial, sei lá. Ou policial, né? Mas o sonho dele mesmo seria ser militar de alguma coisa, do exército ou da polícia militar. E ele sempre brigou comigo que ele queria que fizesse o barro branco, etc e tal. E eu nunca gostei dessa área. Nunca foi meu interesse. E aí, assistindo o seriado, aquele Law and Order, eu Sei, gostava muito de direito, né? E eu gostei do seriado. Então, assim, eu fui muito para... Na verdade, a minha intenção era fazer direito, né? Então, eu ia fazer. Eu acabei entrando numa loja de suplemento quando eu tinha 17 anos. Tava terminando a escola, né? Tava ali na metade da escola. O primeiro dia que eu entrei nessa loja de suplemento, eu vi um cara que eu acabei trabalhando para ele, que foi o Michel. Acho que você sei, chegou a sei. conhecer ele, né? Sim, eu conheço o Michel. Só que aí, quando eu entrei, tinha 17 anos, eu acho que eu pesava uns 40 gramas, entendeu? Não era nem quilo. E aí eu vi o cara daquele tamanho, forte pra caramba, musculoso. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero ser um dia, né? Uhum. Que é ser um cara forte. E aí eu comecei a despertar um interesse na área de alimentação, nutrição. Foi quando eu comecei a ler umas revistas que antigamente chamavam musculação. Não sei se você lembra dessas revistas. Eu lembro que tinha bastante coisa antigamente, né, de revista. Isso, Uhum. isso. Tinha muita revista, então era dali que a gente tirava informação, porque basicamente a internet a gente não sabia nem mexer direito, né? Isso aí foi em 2006. Mexia na internet, mas não sabia achar Era as bem pouco, né? informações. Tinha alguns Isso, fóruns escondidos aí, né, mas isso. quase ninguém tinha acesso a isso. Isso, justamente. Então, foi aí quando eu despertei o interesse na nutrição, comecei a estudar. E aí, em 2008, em 2007, eu fiquei um ano sem fazer nada. Fiquei pensando o que eu ia fazer, se realmente eu ia fazer direito ou ia fazer nutrição. E aí, realmente, eu fui, acabei... Em 2007, eu prestei no final do ano para tentar entrar na Unesp, em Botucatu. Acabei não dando muito certo, porque muito difícil a prova, né? Eu vim basicamente escola pública, aprendi muito pouco do que deveria. Deveria ter feito um cursinho para tentar entrar e acabei optando por ficar aqui em Rio Preto mesmo, fazer nutrição aqui na Unirp. Legal. Eu até falo sobre a Unirp, que eu também fiz farmácia bioquímica, e eu acho muito legal a estrutura da faculdade em relação à clínica, né? Sim, sim. A clínica integrada, então dá muita chance de estágio, assim, você consegue, Isso. né, conectar o que você está aprendendo na prática, né? Então é bem legal. Sim. Mas assim, Rafa, e aí chegando na faculdade, você se lembra das matérias, assim, como que era o primeiro ano? Bastante. Bom, o primeiro ano, a maior parte, se eu não me engano, das matérias é mais voltado para teórica, né? Que seria ali bioquímica, anatomia, tem ali nutrição, né? Mas são o que tem menos, né? No primeiro ano. Vai ter mais parte teórica, bioquímica, é anatomia, química tem também. Se eu não tô, bom, pelo menos na minha época tinha, não sei como que, porque teve umas mudanças de grade, né? O que mais que tinha? Era 5 matérias, se eu não me engano, por semestre.
Todas, Bromatologia todas. já era no começo ou é mais Não, pro fim? bromatologia já foi no segundo ano, que a gente Uhum. pegou, se eu não me engano, no primeiro e no segundo semestre tem. Acho que É, são, para são nutrição tem que ter bastante bromato, né? Então, sim, sim, tem uhum. bastante. Tá? Então, O primeiro ano, sinceramente falando, Elinho, eu acho que foi o mais fácil. é. Eu me adaptei muito bem, né? Uhum. Porque como são matérias que, e o pior de tudo que eram matérias que eu gostava, que é no caso da química, bioquímica, essas coisas assim, eu ia bem na escola, então eu não tinha tanto problema. Entendi. E assim, não tem quase nada de matemática, né? Ou tem uma. Não, tem. Inclusive tem estatística no primeiro ano. Entendi. Mas assim, se for comparar com uma matéria de ensino médio, uma matemática de ensino médio, assim, é até tranquilo, né? Se for. Ah, é que assim, é outra coisa também. Eu gosto da área da saúde, mas eu também sou um pouquinho bom na parte de matemática. Então, estatística para mim também foi muito tranquilo. Por isso que eu estou falando que foi um ano muito tranquilo. Entendeu? Porque, na verdade, a física ali, a química, ela depende de matemática, né? Ela depende de cálculo. Então, por isso que eu ia muito bem. Até a Não, própria bioquímica também, né? nutrição, na verdade, é bioquímica pura, né? Sim, sim. Tem que gostar bastante, Bioquímica e fisiologia, né? né? Lara, você gosta dessa parte de bioquímica, de química? Você se sente à vontade, assim, para estudar bastante bioquímica? Como que é? Ah, eu não sou muito fã de química, não. Mas, por exemplo, eu me interesso na parte, por exemplo, de estudar os carboidratos, lipídios, essas coisas. Mas química mesmo, mais ou menos. Então, E- o legal da faculdade é isso, né, Rafa? Porque você vai estudar já conectando, né, o que você vai trabalhar depois, né? Isso, é que assim, a bioquímica é estudar carboidrato, proteína e lipídio, tá? É que na verdade você vai ter primeiro a bioquímica Estrutural, né? estrutural Coisa e depois metabólica. você vai ter a bioquímica metabólica. É que a bioquímica estrutural ela é um pouquinho diferente da metabólica, porque a metabólica já vai levar diretamente ali para essa parte carboidrato, proteína e lipídio. Já a estrutural, não, você vai aprender as estruturas da química, vamos dizer assim, né? Uhum. O Elinho sabe falar melhor que eu, aí que ele é da área. É porque como eu fiz farmácia bioquímica, ele leva para outro lado, né? Ah, Então, tá, tá. mas mas basicamente são as mesmas matérias de primeiros anos, assim, eu acho. Acho que primeiro e Sim. segundo ano é que a farmácia bioquímica você vê química orgânica e inorgânica o tempo Ah, todo. não, a gente vê também na estrutural, acaba vendo um pouco de orgânica e inorgânica, mas eu acho que é bem menos aprofundado, né? Então. E assim, Rafa, na faculdade você tem os estágios obrigatórios? Como que. Assim, eu não sei como que a Unip está agora também, porque antigamente você fez integral na tua época? Não, eu fiz na verdade, a Unirp ela nunca teve integral, né? Ou era de manhã ou à noite. Uhum, Só que na minha época era 5 anos nutrição. Agora foi entendi. para 4. Quando eu fiz farmácia eram 4 anos integral, mas era outra grade. E você já tinha que fazer, já tinha estágio desde o começo. Não, no último ano. No último ano era os estágios. Nossa, só o último ano? Imaginei que Último fosse ano. mais. Ficamos um ano inteiro fazendo estágio. Mas aí como você. Só que aí você tem a opção, né, de já procurar desde o começo, se você quiser. É que na verdade assim tem uma carga horária de estágio fora, né? Sim, Você precisa também ter o estágio seu próprio, você não pode ficar só no estágio obrigatório, você precisa de carga horária de, por exemplo, curso ou estágio em algum lugar, e aí vai contando alguns pesos, né? Então depende do congresso que você vai, você ganha um peso tal, não vale a hora, né? Por exemplo, se você pegar um congresso brasileiro de nutrição, aí você tem, bom, pelo menos na minha época, né? Eu não sei como está hoje. Não contava a hora que estava no diploma, contava como se fosse um peso. Então, assim, por exemplo, eles pegavam de cada diploma valeria 2 horas, só que é um congresso brasileiro de nutrição, então eles colocavam um peso, então multiplicava por exemplo, 4. Então, ou seja, eles dariam 8 horas para mim por conta de ter ido para
para esse congresso. Era assim que eles faziam. Entendi. Lara, você tem alguma pergunta em relação à faculdade que você queira saber? Em questão à faculdade, por enquanto, não. Tranquilo. E aí, Rafa, quando você se formou, como é que você começou a sua carreira? Assim, você continuou trabalhando para outras pessoas? Você já abriu sua clínica? Você foi fazer uma especialização para depois começar? Como que foi? Não, assim que eu me formei, eu já tinha, antes de me formar, eu já tinha meio que um acordado lá com o Michel, né? Eu falei que eu trabalhava para eles, mas não, eu só utilizava o espaço que ele tinha lá em cima para atender. Então, assim que eu me formei, eu já tinha aquele espaço já reservado para mim. Então, eu saí da loja de suplemento que eu trabalhava e fui para uma outra loja de suplemento, né? E foi dali que eu comecei, né? Ali no Trek Extreme, né? Na loja do Michel e do Rodrigo, né? Quando eu iniciei todo o meu atendimento. Então, eu Ah, comecei a atender em 2012. Assim que eu me formei, eu comecei a atender. o legal, cara, que eu tô lembrando aqui, né? Se quem estiver vendo esse vídeo depois for de Rio Preto e pisou numa academia de musculação, provavelmente conhece o Michel, né? Com toda certeza. Com toda certeza. Provavelmente conhece ele. Sim. Né? E o legal do Rafa, Lara, é que hoje ele é atleta, né? Aliás, faz um tempinho que ele é atleta, né? Então, eu não sei se ele é triatleta ainda, mas eu sei que ele corre bastante, faz corrida de aventura e tal. Então, ele sempre esteve envolvido na parte esportiva. Então, sempre conheceu muita gente, tá tem assessoria, né? Que treina em assessoria, então treina sempre em grupo. Então, assim, teoricamente, esse foi o seu modo de começar com seus primeiros clientes, Rafa? Depois o pessoal foi indicando. Não, assim, é que eu usei uma estratégia meio maluca que eu falo isso para todo mundo. Eu fiquei 6 meses atendendo e não cobrava R$ 1, entendeu? Então eu comecei lá em 2012 a atender, fiquei basicamente 6 meses atendendo. Quem entrava lá na loja dava risada, eu falava, sobe aqui que eu vou montar a sua alimentação. Que legal, Então cara. foi 6 meses atendendo sem cobrar nada. Eu e Michel, eu falei para o Michel, perguntei para ele se poderia fazer isso, né? E como eu tinha recebido um dinheirinho lá que eu tinha saído da loja, eu falei, eu consigo me manter com esse dinheiro Aham. e durante 6 meses eu vou me manter assim e não vou cobrar nada. Então essa foi minha estratégia. E na verdade na época eu só fazia musculação, né? Só depois de uns 2 anos que eu comecei acho que foi em 2014, isso, 2014 que comecei a correr, na verdade a pedalar e nadar, e aí eu comecei a correr no final de 2014, em 2015 que eu fiz lá o primeiro triatlo. Não, muito legal, cara, essa estratégia, porque muita gente começa assim, né? Sim, De outras áreas, né? Até a gente chama de pro bono, né? Geralmente advogado começa assim, e é muito bacana. E o que eu ia te perguntar, aliás, eu vejo que o Rafa, lá, depois até vou te passar o Instagram dele para você seguir. Eu vejo que ele tem uma rede social assim bem legal, porque ele dá muita coisa de graça ali. E isso que é bacana, sabe? Eu não sabia que ele tinha feito isso, né, de atender pessoas gratuitamente para conseguir clientes. Mas se você entrar no Insta dele, ele fala tanta coisa que, teoricamente, assim, alguém pode até ver e falar assim, então vou seguir aqui, mas geralmente não é assim, né, Rafa? Como que é o dia a dia seu, assim, como que é uma rotina sua? Por que é tão importante, né, você seguir, né, com um nutricionista, não tentar fazer tudo sozinho? então, o interessante disso, porque uma das coisas que eu aprendi então, com o professor na pós-graduação foi justamente isso. Não adianta a gente querer trazer o paciente deixando ele em dúvida, porque se você gerar dúvida para ele não vai te procurar, né? Porque você não deu a resposta que ele está precisando, né? Você só gerou mais dúvida. Então, quando você faz um post, quando você vai explicar alguma coisa para ele, o ideal é você mostrar a dúvida que ele tem, que é, por exemplo, a pessoa tem dúvida se pode ou não comer pão francês. Então, você acha que você pode comer pão francês? Você gerou a dúvida para ele, né? Você deu essa dúvida e ele tem essa dúvida.
E na hora que você vai explicar, você vai ficar falando, depende, sim ou não. Não adianta você gerar mais dúvida para ele, porque você não respondeu o que ele quer saber. Então, quando você coloca a resposta para ele já cria ali na mente dele, né, uma semente que você dá para ele, que ele vai plantar e vai falar assim, cara, eu posso comer, só que qual é a quantidade que eu posso comer? Entendeu? Então, e isso não tem como eu responder em um post, por exemplo. Né? Qual é a quantidade? Porque é muito individual. Só que eu já respondi que ele pode. Né? Então, assim, o porquê das pessoas procurarem um nutricionista, que é o que as pessoas acreditam, tá? Normalmente nós acreditamos, inclusive eu também, que nós comemos certo. Tá? Então, aquilo que me dá saciedade é o suficiente para mim. Por isso que as pessoas devem procurar um nutricionista, que ela está pensando errado. Tá? A alimentação não é tão simples assim. Parece ser simples, né? Achar que é só tirar o arroz, ou só tirar carboidrato, né? Ou só tirar a carne, ou tirar a proteína, e assim por diante, ou excluir algum alimento, que isso vai resolver o problema. E não necessariamente. Normalmente, o que pode acontecer, você, ao invés de estar melhorando a sua saúde, você está piorando a saúde. Então, quando as pessoas procuram um nutricionista, é para fazer a adequação, né? Adequar as necessidades dela. Então, se ela pode comer o pão, quanto que pode comer de pão? Meio pão, um pão, 2 pães e assim por diante. Que geralmente as pessoas pensam em restrição, Isso. que a longo prazo vai levar uma compulsão, que no fim das contas tipo, é muito pior do que se ele estivesse comendo ali, né, pelo menos um pouco, né, dependendo de cada caso. Eu acho muito interessante, cara, essa área da nutrição. Também é uma área que eu gosto muito, assim, tenho como hobby também de ler bastante coisa, assim, e eu vejo como a gente é do esporte, assim, né, em todos os esportes, né? Você vê um triatleta se alimentando de uma forma totalmente específica, comendo de uma forma, um cara que está fazendo musculação totalmente diferente. E eu vejo que isso é muito legal porque você pode atuar em várias pessoas, né? Aplicar isso em vários lugares, né? Quando você se formou, você fez a pós em esporte? Isso, eu fiz uma pós em nutrição esportiva, né, que acaba sendo meio que duas pós em uma, né, que é fisiologia do exercício e nutrição no esporte. Uhum. Legal. Mas hoje você só atende atleta ou você atende qualquer Não, pessoa? geral, qualquer Geral? pessoa. Né? Que eu acho que isso é legal, assim, de falar com a Lara, porque eu vejo que está crescendo muito, assim, essa área de nutrição, né? Cada vez mais a gente vê perfil, ou canal de... Que eu ia perguntar como Sim. que tá o mercado, né? Essa profissão atualmente, se é difícil de arranjar emprego, se é mais fácil. É que o nutricionista, como médico, né, nós dependemos mais de atendimento do que trabalho, assim. Sinceramente falando, se você pensar em ser contratada para alguma coisa, é muito complicado, tá? Poucos lugares te contratam e, infelizmente, antigamente tinha uma regra que o CFN acabou tirando, que era a obrigatoriedade de um restaurante ter nutricionista. Hoje não tem mais necessidade. Então, isso dificultou um pouquinho mais ainda para o nutricionista o trabalho, né? Porque hoje não tem uma obrigatoriedade de ter um nutricionista cuidando de uma cozinha, por exemplo. Claro que se o empresário tiver lá uma cozinha ou alguma coisa assim, se ele quiser melhorar os custos dele, a qualidade do serviço dele, treinamento para cozinheiro, ele vai precisar de um nutricionista, né? Porque aí precisa de cálculo, né? Nós aprendemos muito. Na verdade, o foco da nutrição, tá, na faculdade é muito, muito mais unidade de alimentação, né, que é a UAN, tá, do que tem parte clínica, tem bastante também, mas é muito mais pensando em unidade de alimentação do que clínica. Então, se você, tipo assim, quer seguir na área esportiva, é atendimento clínico, né? Não tem outro lugar que vai te contratar. Agora, se você está pensando na área de unidade de alimentação, né, trabalhar dentro de uma cozinha, coordenar cozinheiros, é um pouco mais abrangente, porém é bem concorrido, tá? Porque tem Mas aí mais. seria uma parte hospitalar?
Seria mais Tem hospital? também, tem hospital também, tá? Existe hospitalar também. Eu não sabia que tinha essa parte de restaurante. Eu não sabia que antigamente era obrigatório. Era obrigatório, antigamente era. E você tinha que ter um nutricionista lá dentro ou podia ser uma consultoria, assim, alguém assinar? Então, eu acho que, se eu não estou errado, tinha que ter, ele tinha que ser um quadro de funcionário. Hoje está podendo dar consultoria. Entendi. E hoje, atualmente, você tem sua clínica própria ou não? Sim, eu tenho minha clínica própria. Eu atendo, na verdade, assim, não é minha, né? Eu atendo numa clínica médica, onde os médicos são. Na verdade, nós somos os donos, vamos dizer assim. Nós temos cada um tem a sua sala aqui. Basicamente, a gente divide o espaço. Uhum. Não, legal. Você tem alguma dúvida, Lara, em relação a essa parte de mercado, de trabalho, sobre especialidade, alguma coisa assim? Então, mas, por exemplo, assim, quando você sai da faculdade, por exemplo, ainda não tem clínica e tudo mais. Aí você tem que tentar achar alguém que possa, tipo assim, fazer exatamente isso, liberar uma sala para você começar a atender os clientes. Seria isso, mais ou menos. Teoricamente, teria que ser assim, né? Você procurar ou o seu próprio lugar, né? Para abrir um lugar para você atender, ou você dividir sala. Isso acontece muito, tá? As pessoas acabam dividindo sala. Já me ofereceram que foi bom e foi ruim, mas em 2015 me ofereceram para dividir sala e eu acabei não aceitando porque eu achei que não compensava. Mas na verdade poderia ter sido muito bom. Então, é, o que eu normalmente aconselho o pessoal é sempre ter a sua própria sala, sem ter muito. Ficar condicionado a alguém, por exemplo. Que nem eu atendi numa loja de suplemento. Só que aí o que acontece? As outras lojas de suplemento acabavam não me indicando. Tá? E isso tem muito. Isso é verdade. Eu conheço pessoas que atendia dentro de academia, e aí as outras academias, os outros profissionais não indicavam o nutricionista porque estava dentro de uma academia. Então, para começar, sempre é bom você ter um lugar, qualquer lugar que seja. Só que é um lugar para começar, não pode ser por muito tempo que nem eu fui. Eu fiquei por muito tempo, eu não deveria. Então é um erro que eu cometi que eu sempre falo para todo mundo não fazer. O que eu vejo bastante, Lara, que a gente fala bastante aqui na Que Carreira, Rafa, que, por exemplo, hoje, eles que estão para entrar na faculdade, eles têm um negócio a mais que nós tivemos, né? Sim, Que é a questão da rede social. Então, por exemplo, sem pensar agora, Lara, assim, sem pensar em questão financeira, né? Pensando que assim, o nutricionista resolve um problema de alimentação, né? Então, assim, você vai gostar de trabalhar nessa área, você vai gostar de resolver esse problema? Vou gostar. Então, assim, você pode se posicionar desde estudante, como na rede social. Então, assim, você faz um perfil, você vai mostrando o que você está estudando, você pode ir falando sobre os assuntos, você já vai se posicionando como autoridade. Abre um canal no YouTube, eu sou a Lara, sou estudante de nutrição, mostra você treinando, você aplicando coisas em você, mostrando que você está estudando sobre isso tal. Porque quando você se formar, você já vai ter repertório, tipo, bastante repertório, assim, sabe? Igual o Rafa. Ficou trabalhando numa loja de suplemento. Você pode também, sabe, achar algum lugar que você possa já ter experiência, fazer estágio desde o começo, isso sim, porque quando você sair, você pode já ter contatos até para, sei lá, às vezes até começar numa empresa sua, né, ter um consultório seu. O que é legal também, que antigamente não tinha e hoje tem, é que vocês podem atender cowork. Então, por exemplo, eu acho que pode atender online também agora, né, Rafa? pode. Por enquanto tá podendo, a gente não sabe como vai Se vai ser ser para sempre, mas isso. não vamos levar em consideração o online agora. Isso. Mas, assim, você começou sua carreira, você não precisa lá alugar uma sala comercial, né, pagar por mês e ter lá uma despesa de R$ 2.000 por mês. Você vai lá, olha, eu tenho 3 atendimentos essa semana. Você vai lá no cowork, paga 3 horas de atendimento.
Lara? Você entrou em 2 lugares? Não, é que caiu aqui, agora voltou. Ah, você escutou até onde? Eu não sei de onde que eu me conectei aqui. Só sei que caiu aqui e voltou. Não, mas você escutou do cowork, até onde você foi no assunto? Até onde você escutou? Eu escutei essa parte, sim. Então, assim, então você não precisa se preocupar muito que você vai ter muita despesa. Então, porque, por exemplo, seus pais têm um consultório de odontologia, então eles pagam, provavelmente pagam bastante, né, custos mensais, né? Então, assim, você não precisa ter isso necessariamente, porque você, para atender, provavelmente você vai levar lá a sua balança, seu o adipômetro, né, Rafa? Uma fita, você consegue se movimentar ali, né? Então você não tem. Então você pode começar também devagar, se posicionando, com rede social, atendimento. É que daqui 5 anos que você se formar, a gente não sabe como é que estarão as coisas. Mas provavelmente as É, pessoas. tudo Não, pode mudar, né? sim. A gente vê que as pessoas procuram muito, assim, para nutrição, na questão de YouTube, na questão no Instagram em si, até no TikTok agora, né? Tem muita informação ali. E eu vejo nos comentários, onde você atende, faz atendimento online e tal. Então, eu acho, Lara, que se você gosta dessa área e você gostaria de resolver esse problema, que o Rafa resolve o problema das pessoas que querem desempenho, querem performance, querem emagrecer, querem saúde. Ele ama isso. Você vê que ele vive a nutrição, assim. E eu acho isso muito legal, porque é um cara que usa o que ele trabalha para o lazer dele, para o esporte, e vice-versa, né, Rafa? Você testa em Sim. você mesmo. Então você vê assim, ele gosta de resolver esse problema. Então ele está sempre resolvendo esse problema. Se você gostar, essa questão de se posicionar depois é muito mais fácil. Se você for pensar apenas em se posicionar para ganhar dinheiro, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, assim, eu acho que, vendo o jeito que o Rafa começou, tal, então, é algo, ainda mais na nutrição aqui, saúde sempre vai ter demanda, as pessoas sempre vão atrás, e você pode também se especializar num nicho onde não tem muita gente. Bom, você pode especializar em criança, pode especializar em idoso. Eu vi uma nutricionista aqui em Rio Preto, parece que ela é especialista em câncer, né, em oncologia. Então, assim, Sim, tem. pode fazer muita coisa. Existem muitas áreas, né, não só esportiva. Esportiva é uma delas, né? Só que, assim, eu também acho que já é de se pensar que você vai ter que meio que empreender na área, sabe? Você vai ter que ser uma empresária na área, quem sabe, pode até inventar alguma coisa nova, né, Rafa? Não sei. É, porque nutricionista é isso, né? É empreender. Você vai ter É, que trabalhar muito, né? Fazer a sua propaganda. Hoje, sem propaganda, sem Instagram, acho que nenhuma empresa é empresa, né? é, Se você não tiver na internet, você não, basicamente não é nada. isso. Também Então, acho. isso assim, eu conheço dois estudantes de nutrição, um é a Duda Uhum. e o outro é eu esqueci o nome dele. Ele trabalhava na New Nutrition, junto com a Marina. São estudantes de nutrição que eles se posicionam, né? Eles postam bastante vídeo, postam treinando, dá explicação. É estudar. Se você buscar a informação e conseguir passar isso para as pessoas já desde o início, né, é muito bom, porque isso você já começa a levar as pessoas para o seu vamos dizer assim, para sua carteira de cliente, né? Você começa a Sim, já gerar uma carteira de clientes antes de ser nutricionista, por exemplo. exatamente. Ô, Rafa, e você acha que o YouTube, assim, é algo que atrapalha vocês? É um concorrente? Ah, cara, sinceramente falando, o próprio nutricionista se atrapalha, né? Não é nem só o YouTube, mas é tudo, né? Tudo atrapalha, na verdade. Instagram, YouTube, sempre vai ter as polêmicas, as interpretações erradas dos assuntos, né? Uhum. Tudo tem. E, o- e os, blo- e os blogueirinhos? Principalmente, né? Principalmente. É que É, assim, tal, eu nem ligo para blogueiro porque eu sei que ele é um leigo que quer se intrometer na área, né? uhum. Então, para ele, tudo bem. O problema é quando o profissional se torna um blogueiro. Então, ele a qualquer custo, ele vende a profissão dele, vamos dizer assim.
Entendi, é Então, isso aí. só por receber um produto na casa dele, ele se vende, né? Ele fala o que não deveria. Eu vejo muito disso também. Isso é bem. E em relação a ganhos, assim, Rafa, o conselho de nutrição, ele tem, assim, uma base de quanto tem que custar cada consulta? Ou É, isso vai... o conselho mesmo, ele não tem. Na verdade, assim, o nosso conselho de nutrição é mais para gerar ética, né? Para fiscalizar, essas coisas assim. Mas tem lá o sindicato de nutricionista, tem o sindicato do estado de São Paulo, junto com, acho que se não me engano, é junto com o Mato Grosso. Aí tem os sindicatos, né, que é da região. Então, por exemplo, nosso é o CRN3, que é da região de São Paulo e Mato Grosso. E o sindicato ele faz parte dessa mesma CRN3, né? Então, ele é o sindicato da região de São Paulo e Mato Grosso. O sindicato ele especifica que a gente tem que cobrar um mínimo de consulta, que o valor é, se não mudou esse ano, era de R$ 150 mínimo, né? R$ 150 uma hora de atendimento. O atendimento, o tempo é irrelevante. Entendi. O atendimento é R$ 150. É que isso Ah, pode variar, né, o tempo, né? uhum. E o legal que eu vejo na profissão, assim, também, ainda mais... É óbvio que eu vou falar, né, eu vou puxar para o lado da Lara, assim, porque mulher realmente tem esse porém de mais para frente ela pode vir a ser mãe, né, casar, tal. E é uma profissão que ela pode ter uma flexibilidade, né, Rafa? Assim, é algo que ela vai trabalhar com agenda, tal, né? Não vai ter que trabalhar, teoricamente não tem horário a seguir, então eu acho que é bem legal essa possibilidade também. Sim, é que nem a minha agenda aqui, sou eu que faço, né, que cuido dela, basicamente. E eu não gosto muito de trabalhar de manhã, começar a atender de manhã, né, cedinho, por exemplo. Tem gente que já Uhum. prefere. A minha agenda eu coloco para começar com o primeiro, 9h30, 10 horas. Só que também às vezes eu fico aqui até 8, 9 horas da noite. É Uhum. que eu prefiro ser dessa forma, né, do que começar, por exemplo, 7 horas da manhã para parar às 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Não, eu prefiro fazer ao contrário. Aí já treina de manhã, já aproveita a parte da Isso. manhã. É Então, justamente por isso. E também estratégia, tá, Elin? Muitas pessoas gostam de ser atendidas depois do trabalho. é verdade. Isso é verdade. Perguntas, Lara? Aproveita. Não, por enquanto não. Você perguntou tudo que eu queria perguntar. Ô, Rafa, legal essa tua estratégia, porque realmente, né, as pessoas esperam sair do trabalho e tal, né? Porque, Sim. porque a nutrição, você teoricamente não consegue pegar um atestado, né, para você ir no nutricionista Não, e... até consegue, mas assim, é que normalmente as pessoas elas não querem pedir atestado por ir no nutricionista, né? Entendi. Então elas preferem vir em um horário após o trabalho. Massa. Ô, Rafa, aqui na Que Carreira também eu sempre faço essa pergunta, mas é porque, assim, a gente fala muito sobre tecnologia, né? E a gente sabe que a tecnologia tá aí, a gente querendo ou não, né? Então, Uhum. você acha que a tecnologia vai ajudar a nutrição? Tá ajudando? Estão desenvolvendo novos, sei lá, novos aparelhos para medir porcentagem de gordura, essas coisas? Como que tá a tecnologia na nutrição? Então, na nutrição por exemplo, hoje a gente tem sisteminhas que calcula, já faz até muito tempo que tem isso, sistema que calcula a dieta, né? Você não precisa ficar calculando na mão. Quando eu comecei, eu calculava na mão, porque os sistemas que existiam, eu não gostava porque eles eram muito fechados, né? Hoje já os sistemas que a gente tem aí para passar a dieta para o paciente, ele já é mais aberto, ele já é mais abrangente e até inclusive tem aplicativo, né? Então a gente consegue enviar um aplicativo, o cara ter a dieta lá no celular é muito melhor do que ter impresso no papel. É muito mais fácil lidar com isso. Em relação à avaliação, na nutrição principalmente, é complicado, porque o único padrão ouro de avaliação é muito caro. Então, é muito difícil alguma clínica ter esse padrão ouro de avaliação, que é o método por DEXA,
né? Que é uma forma de avaliar, fazer o percentual de gordura, muito caro, muito caro. Sinceramente falando, eu não sei falar, mas é muito mais de 100 mil, por exemplo. Então não faria muito sentido você comprar algo assim para poder fazer a avaliação só para falar que faz. Normalmente você vê muito em faculdade pública, tem, na faculdade de nutrição, não só na faculdade de nutrição, mas de educação física também, que tem. E os outros métodos é mais por, como eu posso dizer, mais como comparação, tá? E não como um padrão muito válido. Por exemplo, eu tenho a bioimpedância, porém eu não gosto muito da bioimpedância, tá? Mesmo tendo. É meio que uma demanda das pessoas querendo fazer essa avaliação, e eu comprei por demanda, não porque realmente tem resultado. Legal, você é mais raizão, né? Parte de. Você gosta de fazer com. Nossa, acabei de falar o nome. Codipômetro, né? Adipômetro, isso. Não, na verdade, assim, quando eu faço com a bioimpedância, para não gerar duplicidade de resultado e a pessoa ficar perdida, eu nem faço com adipômetro. Uhum. Quando é atleta, assim, eu já nem faço bioimpedância, só faço no adipômetro. E isso também gera um grande problema, né? Porque a pessoa que vem aqui porque quer fazer a bioimpedância. Então, Uhum. por isso que eu acabei tendo a bioimpedância aqui. Faço a bioimpedância sempre muito nervoso, mas eu faço. Mas é um resultado que é certo, né? Tipo assim, ele acerta bem. Não, pior que não, porque a gente não tem como ter um controle que deveria ter. Entendi. Tá? Então, eu nem peço para fazer o controle porque não dá. Ó, só para você ter noção. Controle que deveria ter na bioimpedância. Você tem que ficar 4 horas de jejum. No dia anterior, você não pode ter treinado. 2 dias sem tomar café ou qualquer coisa que tenha cafeína. Nossa. Não pode ter tomado álcool 2 dias antes. Ixi, tem mais um monte de coisa. Não Cara, pode ter tomado diurético, não pode muita coisa. Então, por exemplo, mulher, se a mulher toma algum anticoncepcional que tenha diurético nele junto, pronto, já atrapalhou o resultado. nossa, cara, eu não sabia disso aí. Então, eu nem peço para fazer preparação, porque eu uso o resultado que der aqui, entendeu? Uhum. O que der você aqui é o que eu uso. Muito legal. Você falou da faculdade, aí eu lembrei de uma pergunta, né? Você acha que seria legal, caso a Lara venha a prestar nutrição? Você caiu de novo, Lara? Ixi, será que ela caiu? Eu acho que ela caiu, tá travada na tela. Deixa eu ver se ela caiu aqui. Peraí. A gente vai falando, a gente nem percebe, né? Não, vai embora. Pera aí, vamos ver se ela responde. Ixi, será que acabou a bateria dela, que não tá recebendo nem mensagem? Mas acho que ela tá no computador, não tá? Ou não? Então, não sei, cara. Eu acho que ela tava no celular, eu acho. Celular? Peraí. Ah, ela tá respondendo, peraí. Só um minutinho, Rafa, deixa eu ver com a. Pode ficar, fica tranquilo. Ela vai tentar entrar de novo aqui. Gente, desculpa, minha internet tá ruim. O engraçado é que a gente conversou tanto ontem, Foi até embora hoje que aqui. escutou. Você lembra? A gente estava falando da bioimpedância, de tecnologia. Eu caí agora. Deu pra ouvir certinho. Eu Então, caí bem Legal. agora. não, assim, é a última pergunta agora. Se segura aí, hein, Lara? Não cai de novo, não, pelo amor de Deus. De faculdade, né? Você falou que faculdade pública geralmente tem bastante tecnologia, assim, para estudar, tal. Você falaria para ela se empenhar para entrar numa Unesp da vida, numa USP, ou se ela quiser aqui em Rio Preto, assim, ela também consegue
tipo, ter um bom estudo? E o que você acha disso? Assim, sinceramente falando, quem faz a faculdade é o aluno, né? Se você quiser aprender, qualquer lugar você vai aprender. Porém, eu acredito que as faculdades públicas elas vão te dar um nível teórico um pouco maior do que a faculdade particular, tá? Do que as faculdades aqui da nossa região. Porque na faculdade pública tende-se, tá, a ir muito para o lado da pesquisa, né? Já as faculdades particulares, ela tem também, porém não é igual à faculdade pública, tá? Quando a pessoa quer estudar na faculdade pública, você tem mais acesso a esse tipo de coisa, né? As pesquisas, né? No caso, aqui nas particulares já não tem, tá? Tem as iniciações científicas, mas é muito menos, muito, do que lá na faculdade pública. Mas a questão do mercado de trabalho não muda, né? Tipo, a faculdade que você faz. Não. Assim, antigamente, sim, eu já sofri eu não sou do mimimi, tá? Eu não ligo para isso, para mim tanto faz, eu não tenho problema. Mas eu já sofri preconceito porque a pessoa perguntou para mim se eu tinha feito faculdade pública ou particular. E quando eu falei que era particular da Unirp, não tô brincando, tá? Isso aí você pode perguntar pro Michel. Era uma mãe e o filho, ela ia levar o filho, ela falou, então meu filho não vai passar com você. Foi embora. Nossa. Educação em primeiro lugar, óbvio, né? Sim, eu não me importo, entendeu? Eu não tenho problema nenhum com isso. É que nem eu falei, quem faz a faculdade é o aluno. E, sinceramente falando, se você for na faculdade ficar lá viajando, você não vai aprender nada. Exatamente. É isso aí. É que eu sou muito curioso, tá? Esse que é o grande problema. Então, normalmente o que eu posto é o que eu vejo alguém falando alguma coisa e aí eu vou lá e tento buscar essa informação para ver se ela realmente é assim que funciona e eu reposto essa informação tentando trazer para o meu público. Muito legal. Muito bom. Mais alguma pergunta, Lara, para a gente finalizar? Não, é só isso mesmo. Então tá, então depois você segue o perfil lá do Rafa. Vou seguir. Caso você tenha alguma dúvida, se lembrar de alguma coisa, pode perguntar por lá direto, ou se você quiser perguntar para mim, eu mando para ele. Tá? O Rafa é muito, muito gente boa mesmo, e um cara muito bom aí. E tenho certeza que se você for para essa área, você vai gostar bastante, porque eu vejo também muito crescimento aí, muita coisa para ser feito, né, Rafa? Sim, está crescendo muito, vai continuar crescendo, né? Já tem bastante nutricionista e a tendência é crescer. É isso aí. Tá? Sempre que quiser, pode mandar mensagem sim, tá? Fica à vontade lá que a gente sempre conversa. Ô, Rafa, posso tirar um print aqui? Pode tirar. Então, vai lá. 1, 2, 3 e... Legal. Talvez eu demore um pouquinho para subir teu vídeo, porque eu tô com uma fila de vídeo gigantesca. Não, fica tranquilo. Mas eu vou subir, tá? Pra ficar tranquilo. Tá bom, então. Rafão, obrigado de novo. Um abraço, viu? Obrigada, viu? Imagina. Obrigada, Rafa. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Tchau. Até.